Então, bom dia a todos. Aqui é o Ronaldo, sou diretor da Bitrip. Hoje eu estou aqui com o Márcio. O Márcio ele é um parceiro nosso que ajuda em todos os processos quando a gente encaminha um estudante, né, para fazer uma universidade ou um curso de extensão, né, fora do Brasil. Então, ele tem didáticas específicas para preparatórios de TOEFL, de IELTS. Né? Então, o Márcio vai falar um pouco mais dessa experiência. Tudo bem, Márcio? Tudo bom? Tudo bem, Ronaldo? Legal, bacana. Obrigado pela presença. Obrigado a você. É bom estar aqui com vocês. Legal. Sempre. A gente trabalha bastante, né, lado a lado. A gente, né, sempre direciona os estudantes que querem tirar o certificado. Fala um pouco mais da sua experiência. Tá, eu tive a experiência de morar fora, né? Eu morei 3 anos em Los Angeles, né? Onde eu atendi programas de inglês da UCLA, de outras escolas de idiomas. Legal. E de volta ao Brasil, lá ainda em Los Angeles, eu tive a oportunidade, por iniciativa própria, de dar aula de português para alguns americanos, que foi uma experiência bem interessante para entender os dois lados da língua, né, as dificuldades de ambos. E de volta ao Brasil, então, eu iniciei um programa um projeto que eu tinha antigo de dar aulas de inglês, e venho atendendo, então, desde então. Eu comecei muito com um grupo da USP, de alunos da USP. Era um pessoal que pretendia participar do programa Ciências Sem Fronteiras, do governo federal, que na época estava muito concorrido e tal. E eles tinham necessidade, então, de pontuar no exame TOEFL, né? Porque é exigido um score em torno de 80 e pouco, e eu me especializei nesses cursos de TOEFL. Legal. E não só, eu tenho diversas finalidades, aí, diversos perfis de estudantes, né? São estudantes que às vezes estão se preparando para job interview, né? Que é uma demanda bem grande hoje. Sim. E, enfim, eu tenho alunos do básico até o avançado para as mais diversas áreas, né? E é legal porque, assim, né, você está me falando que você pega até um público muitas vezes mais maduro, que precisa se tornar mais competitivo, né, no mercado, então precisa de obter o inglês, né, precisa, às vezes, tirar o certificado para fazer um curso de especialização lá fora. E esse público que você pega, assim, geralmente é um público que já está no mercado de trabalho, né? Sim, de uns tempos para cá, né, o Brasil foi, de certa forma, meio que invadido, né, pela necessidade do inglês, e então a gente percebeu quantas pessoas, de repente, a gente descobriu que não falava inglês como os outros países falam, né? E por isso houve uma demanda muito grande por pessoas precisando dar um up na carreira, dar um up na fluência. E sim, fator de competitividade, não tem dúvida. Eu falo para as pessoas, às vezes é até uma maneira de você interagir melhor, principalmente quem trabalha em empresas internacionais. Às vezes você tem a visita de alguém de fora, um diretor, quer dizer, ali de repente é uma oportunidade de você ter a sua chance junto, né, para uma transferência ou para alguma coisa assim. Então eu acredito que, assim, é fundamental. Hoje em dia não dá para deixar de lado a necessidade da fluência. Então isso. E Márcio, nesses preparatórios, né, geralmente os estudantes que vêm até a gente, muitas vezes ainda não tem o nível, né, de TOEFL, né, que eles precisam. Aí a gente direciona para você ajuda eles a tirar o TOEFL aqui do Brasil mesmo, né? Então eles conseguem já ir com o certificado TOEFL, né? Isso. Quando eles chegam lá, assim, para você, né, avaliar, né, o inglês deles, qual que é o principal desafio, assim, né? O que você enxerga nesses estudantes, assim? Assim, eu parto sempre do princípio que há a necessidade de fazer um teste de avaliação inicial. Quer dizer, é preciso saber como é que está o nível de inglês dessa pessoa, né? Eu acho que o maior desafio que eu diria do TOEFL é ter familiaridade com a prova, né? Porque além de uma prova de inglês, ela é uma prova de estratégias, então você precisa entender como é que ela funciona. Quer dizer, às vezes muito mais, assim, o sucesso na prova está em conhecer cada etapa da prova. Ela é uma prova composta por 4 habilidades, né? Hoje em dia, para você medir fluência, você tem que estar medindo, então, o reading, né, capacidade de leitura, o listening, que é a audição, writing, que é a escrita, e o speaking, que às vezes tão temido. E você tem, assim, alunos que têm, às vezes, um bom nível de reading, mas não tem um bom nível de listening, e por aí vai. Quer dizer, cada um tem... Você tem que identificar inicialmente a dificuldade de cada aluno e ir dando um suporte para que ele alcance o objetivo, uma vez que todas as habilidades vão ser testadas, né? Legal. Então é basicamente isso. Legal. E aí, assim, geralmente os estudantes que você, né, atende, né, você dá aulas particulares e tal, esse estudante, né, ele muitas vezes ele vai fazer um intercâmbio, então ele volta do intercâmbio e vai fazer aula com você, né, para manter o inglês, né? Como que você enxerga, né, que as aulas complementam, né, essa pessoa para fazer o intercâmbio, né, ou vice-versa, né? Depois que ele volta, ele continua
né, nas suas aulas, né? Como que você vê que essa esse sinergia, processo, né? Assim, eu costumo dizer que muitos planos, às vezes, de morar fora, nascem num plano de aulas de inglês. Muitos alunos meus me procuram para aulas de inglês, e a minha primeira pergunta é por que você precisa fazer inglês? E muitas vezes a resposta da pessoa é porque eu preciso. Porque eu preciso é uma resposta vaga e deixa claro que a pessoa não tem um objetivo ali. Então, quando você consegue casar um plano de aulas com o objetivo que seria no caso do intercâmbio, você fecha com chave de ouro esse programa, né? E também, quando se retorna, muitos alunos me procuram e continuam o programa, porque, como eu digo, inglês é como se fosse, eu costumo comparar com um músculo, você tem que estar ali trabalhando ele sempre, né? Senão você perde. Eu tenho, por exemplo, alunos que têm fluência na língua e me procuram uma vez por semana só para praticar o speaking, para manter, então, para fazer a manutenção do inglês. Então, eu acho que assim, a gente percebe que são atividades bem complementares a que a B-Trip faz e a que eu faço, né? A gente percebeu e identificou isso, porque, de fato, assim, tanto o aluno que está estudando inglês precisa enxergar naquilo um objetivo, né? E a vivência fora é excelente, quer dizer, coisas da fluência que você não tem como substituir. Quanto o contrário, né? Acho que para vocês também é interessante que tenha esse primeiro momento no Brasil. Eu costumo considerar minhas aulas um pré-aquecimento. Por quê? Porque você chega lá, não vai chegar tão básico, quer dizer, os intercâmbios hoje em dia têm uma despesa razoável, quer dizer, se você puder ir com um nível de inglês melhor, você vai ter um aproveitamento melhor. Sim, realmente sim. E a gente atende aqui na agência, né, e é muito parecido muitas vezes com o seu público, né, que é um público acima de 30 anos, né, que já está no mercado de trabalho, né, e que, na verdade, assim, muitas vezes eles precisam do inglês para participar de reuniões de negócios, né, ou para participar de um processo seletivo para ter uma recolocação melhor, né, e para você, assim, né, que dica que você daria, assim, para um estudante nesse perfil? Certo. Eu tenho trabalhado bastante com pessoal que, principalmente em processo seletivo, precisa se preparar para job interview, isso, né, e hoje em dia, por exemplo, eu já fiz até aplicação de entrevistas no meu espaço. Eu tenho um espaço preparado com projetor, é praticamente uma sala de aula. Então, eu inicio com uma peça principal, que é o resume, que é o teu currículo, né? A gente vai primeiro revisar se tem erros na gramática, na própria formulação do currículo, e depois vamos trabalhar essa questão da entrevista, que já é um momento tenso e estressante, né? E se você tiver a chance se você tiver que falar inglês, isso adiciona. Então, eu recomendo que vá se preparando. Não espere a oportunidade ou a situação aparecer. É muito comum as pessoas aguardarem até o último momento. Então, assim, aparece uma entrevista de emprego e aí tem que se preparar do dia para a noite. É muito mais difícil. Então, é o que eu digo, põe inglês na tua vida, né? Porque, assim, quando você precisar usar, ele está ali aquecido, está ali pronto para usar, né? É a maneira como eu chamo. Legal. E a gente tem, assim, né, entre os seus estudantes, você tem bastante estudante que muitas vezes eles perguntam assim, né, eu estou pensando em fazer um intercâmbio no final do ano, por exemplo, e você já está ali dentro das aulas particulares com ele, né? Aí, por exemplo, ele te pergunta, né, a respeito de destinos, né? Então ele pergunta assim, mas que tipo de destino você acha melhor para eu ir e tal, porque você se torna uma referência para ele, né? Porque você já morou fora também, você domina o idioma, você conhece um pouco mais de outras culturas, né? Já esteve fora. E aí você tem algum tipo de material? O que você costuma utilizar com os estudantes assim, nas suas aulas? Tenho bastante, gosto muito. Eu faço uma aula que é bastante interativa, então eu trabalho com o Google aberto. Geralmente quando a pessoa escolhe um destino, eu começo pelo Google Maps. Né? Acho que a primeira coisa é saber onde está, onde é que é esse país, a gente ouviu falar, é costa leste, oeste, e aí você vai adicionando com vídeos, com depoimentos, como é que é o clima no local, quer dizer, qual é o tipo de perfil, porque aí a gente vai identificando também se o teu perfil é esse, quer dizer, o teu perfil é mais para Califórnia, ou é mais para Canadá, é mais para um lugar frio ou não. Então é importantíssimo, assim, as aulas são bem dinâmicas nisso, eu não economizo em vídeos, depoimentos e todo tipo de informação que possa ajudar na decisão do aluno, né? Legal.
E Márcio, assim, no portal da Bitrip, né, agora a gente oferece, né, assim, para todos os estudantes que fecham, né, com a agência, que vão fazer um intercâmbio, né, seja, né, de graduação afora, ou um intercâmbio mais curto, de inglês mesmo, né, ele já tem acesso ao portal e lá ele vai ter, né, 5 aulas gratuitas, né, que você fez em vídeo, né, que é de preparatório de TOEFL. Isso. Né, e isso é bem bacana, porque é um diferencial para os estudantes Bitrip, e eu queria entender, assim, né, como que você aplica isso na prática, né, desse preparatório, assim? Você pode explicar um pouco? Sim, essas videoaulas foram inicialmente desenvolvidas para o pessoal da FEA, que tinham me solicitado, para que eu explicasse, porque, novamente, sobre o perfil do exame TOEFL, você tem ali 4 habilidades que você precisa dominar. Isso. Então, as aulas vão desde o momento do registro, explicando que você tem que criar um login no website, e enfim, passo a passo, como se registrar, qual a melhor data, qual o valor, todos os detalhes que as pessoas têm dúvidas sobre o exame. E depois eu caminho, então, para as skills mesmo, quer dizer, para reading, listening, speaking e writing, explicando a prova, dando exemplos, solucionando questões, de forma, na verdade, eu tenho usado este material como um material de suporte às aulas presenciais, porque as aulas presenciais, elas têm essa característica de serem muito mais intensas. Faz uma diferença bem grande, né, assim, por essa presencial, né? Sim. E então o vídeo vem complementando. Algumas pessoas usam as videoaulas para compreender a prova, enfim, estudar por ali, mas eu ofereço também como material complementar de quem fecha pacotes de aulas de TOEFL para mim. Legal. E os resultados têm sido excelentes. Assim, eu tenho alunos com a pontuação de score do TOEFL vai de 0 a 120. Eu tenho alunos, por exemplo, o pessoal do Ciências Sem Fronteiras, muitos alunos atingindo os 84. Isso ocorreu mais para ano passado, porque agora o governo federal não está com tanto plano de Ciências Sem Fronteiras. Mas, assim, para nível doutorado, geralmente o que é exigido é em torno de 90, o score, e os alunos têm conseguido um bom resultado. Assim, eu sinto que tem boas referências. Eu acompanho os resultados, eles todos me mandam e-mail dizendo como é que foi a prova. Eu tenho aluno ali sempre pontuando entre 80 até 100 e pouco, já tive alguns alunos. Legal. Que é um nível um pouco mais difícil, mas é possível atingir, né? Legal. Tá? Bacana. E então, assim, se a gente for botar um pouco, né, em porcentagem, assim, né, então os estudantes que realmente, assim, vão fazer um curso com você e que conseguem ali, né, ter um desempenho bacana, assim, né, na prova, assim, então você diz que o índice hoje tá alto, assim, né, ou você tem alguns casos... É um índice alto. Eu tive um caso de uma garota, mas ela vinha do extremo norte do país, com bastante dificuldade, praticamente foi, assim, uma tentativa, ela conseguiu na segunda vez, mas ela realmente, é importante isso também, às vezes o aluno vem com um nível muito precário de inglês. Sim. Né? Então, antes de entrar num programa de TOEFL, é importante verificar se você não precisa fazer primeiro um programa de inglês mesmo, né? Para elevar o nível de inglês, para a gente chegar no nível TOEFL, porque TOEFL seria de intermediário para cima, né? Ciência já, né? E aí isso a gente detecta no exame de avaliação. Que é o primeiro dia que você faz com ele, né? Que é o primeiro dia que é feito o teste de avaliação, que já define que plano de aulas, então, a gente vai seguir. Legal, bacana. E é isso. E é legal porque, assim, aqui com o Márcio a gente sempre, né, a gente busca sempre um plano de estudos com o cliente. Então, se ele vem aqui buscando, por exemplo, uma graduação nos Estados Unidos, ele vai ter que passar por um teste, ele vai precisar adquirir essa proficiência. Então a gente vai fazer um plano de estudo, seja ele estudando inglês aqui no Brasil, se for o mais adequado, ou se de repente ele pode fazer o curso já lá fora mesmo, né? A gente vai ver qual que é a melhor alternativa para o estudante. Né? E aí a gente direciona para o Márcio também consegue fazer essa avaliação com o estudante, então a gente já dá as opções para o estudante para ele escolher o melhor caminho. Isso. É fundamental, assim, trabalhar com essa... passando essa experiência, né? Eu acho que, assim, o pessoal da Bitrip e a gente se identificou nessa qualidade, nessa preocupação onde acho que foi o ponto que a gente se encontrou, né? De acompanhar o aluno mesmo, de que aquilo que começou como um sonho vire realidade, né? Mas sem ilusões sobre coisas mais
mantendo as informações que são tão fundamentais no início, né? Eu nas aulas, por exemplo, além do inglês, eu acho que eu passo muito... Eu acho que por isso que eu gosto de dar aula, eu passo muito da experiência que eu vivi lá, né? Às vezes você está dando um ponto de gramática e você lembra de uma situação mesmo que você viveu. Então é uma coisa assim que eu gosto de compartilhar com o aluno e é um plus que você oferece, né? Bem bacana. Ótimo. É isso. Então, Márcio, obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você. Né? É legal porque o Márcio, ele trabalha com uma parceria muito forte com a gente, então é bem interessante, né? A gente conciliar o nosso trabalho juntos, né? Isso. Então, agradeço a sua presença, né? Pelo vídeo também que a gente gravou agora. Isso. Né? Espero que a gente consiga né, continuar mandando esses estudantes, né? E fazendo o planejamento de viagem deles. Isso aí. Okay? Obrigado. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Até mais.